Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um triângulo especial, o nosso triângulo retângulo. O que vem a ser um triângulo retângulo? Vai ser um triângulo que nós temos um ângulo de 90 graus. Então, toda vez que encontrarmos um triângulo que teremos esse ângulo de 90 graus, nós vamos denominar esse triângulo de triângulo retângulo. Qual é a questão especial desse triângulo retângulo? Dentro dele existem várias propriedades muito importantes e que a gente vai usar muito. Então, esse aqui é um triângulo que a gente tem que amar, porque ele sempre vai aparecer no meio dos nossos exercícios. O triângulo retângulo, ele tem esse nome devido ao ângulo reto que ele tem. O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Então, uma outra forma de chamarmos o ângulo de 90 graus é chamá-lo de um ângulo reto. Então, aqui nós temos um ângulo reto no nosso triângulo retângulo. A outra questão desse nome, triângulo retângulo, vem da questão de que ele também pode ser encontrado dentro de um retângulo. Como assim? Quando a gente traça a diagonal de um retângulo, nós dividimos esse retângulo em dois triângulos. Em dois triângulos retângulos. Por isso que ele tem esse ângulo de 90 graus. Ok? O nosso triângulo retângulo, ele tem uma característica. Nós temos nomes especiais que nós vamos dar a esses lados. Esses dois lados aqui, que estão o quê? Adjacentes ao ângulo de 90 graus. O que significa adjacente? Encostados. Então, que estão aqui encostados no nosso ângulo de 90 graus, nós vamos dar o nome dele de cateto. Então, aqui eu vou falar que esse é o cateto 1 e esse aqui de cima é o cateto 2. Este outro lado do nosso triângulo retângulo, que é o maior lado, sempre vai ser o quê? Oposto ao ângulo de 90 graus. Nós vamos chamá-lo de hipotenusa. A hipotenusa é esse lado, então, que é oposto ao ângulo de 90 graus. Sobre a hipotenusa, nós sempre vamos poder falar que é o maior lado do triângulo retângulo. Então, quando estivermos resolvendo os nossos exercícios, uma certeza que nós temos é que a hipotenusa é sempre o maior lado do nosso retângulo. Então, quando a gente resolver se a hipotenusa der um valor menor do que um dos catetos, a gente tem certeza de uma coisa, tá errado, ok? Quando a gente fala dos triângulos retângulos, a gente não pode deixar de falar desse cara muito legal, Pitágoras. Nós vamos trabalhar o Teorema de Pitágoras. Quando a gente fala de que nós temos um teorema é uma fórmula de importância alta na matemática. Então, quando a gente fala do Teorema de Pitágoras, nós estamos falando de uma fórmula muito importante na matemática. Então, para a gente, o que nós vamos fazer com essa fórmula do Teorema de Pitágoras? Você pode fazer coraçãozinho, porque você tem que amar essa fórmula. Por quê? Porque daqui para frente, na geometria, quando a gente fala de geometria, vira e mexe, nós vamos parar numa fórmula do Teorema de Pitágoras. Então, essa fórmula aqui tem que guardar lá no fundo do coração. Como é a fórmula do Teorema de Pitágoras? Nós sabemos que aqui no triângulo retângulo nós temos o lado oposto ao ângulo de 90 graus, nós temos a hipotenusa.
E adjacentes ao ângulo de 90 graus, nós temos os catetos. Não importa a ordem, vou chamar esse de cateto 1 e este aqui de cateto 2. Qual é o teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Somente isso. E isso daqui é uma das fórmulas que a gente mais usa dentro da geometria. Por quê? Porque vira e mexe, dentro de algumas figuras geométricas que nós temos, vai aparecer esse lindo triângulo retângulo. E com o triângulo retângulo, a gente consegue, usando o teorema de Pitágoras, descobrir alguns valores desconhecidos. Nós vamos aqui ao nosso exemplo 1. Dado o triângulo ABC retângulo, cujos catetos medem 5 centímetros e 12 centímetros. Qual o valor da hipotenusa? A primeira coisa, nós vamos olhar, nossa, como eu vou resolver esse exercício? Eu não tenho desenho, não tenho nada. Primeiro passo, quando a gente está trabalhando na geometria, é justamente montar a nossa figura geométrica. Qual a figura que ele falou pra gente? Um triângulo ABC retângulo. Então, nós vamos vir aqui e montar um triângulo retângulo. Lembrando da característica do triângulo retângulo. O triângulo retângulo possui um ângulo de 90 graus. Nós vamos colocar aqui A, B, C, que foi a informação que ele deu do nosso triângulo. O que mais ele falou? Cujos catetos medem 5 e 12 centímetros. O que nós vamos lembrar? Quem são os catetos? São os lados que estão encostados no ângulo de 90 graus. Então, aqui, vou colocar que esse cateto mede 5 centímetros e esse cateto aqui de baixo, 12 centímetros. E o exercício perguntou para nós o valor da hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Se ele deu um triângulo retângulo, quer saber o valor da hipotenusa? Então, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, cateto 1 ao quadrado, mais cateto 2 ao quadrado. As informações que nós vamos tirar do exercício: hipotenusa, cateto 1, cateto 2. A hipotenusa é justamente o que nós queremos saber. O cateto, tanto 1 quanto 2, tanto faz a ordem. Eu vou falar que esses 5 centímetros é o cateto 1 e o 12 centímetros, cateto 2. Hipotenusa ao quadrado. Eu sei o valor da hipotenusa? Não, então eu vou manter H aqui. Ah, professora, quero usar X. Se quiser usar X no lugar do H, pode. Mas, já que o exercício não fez essa exigência, eu aconselho deixar o próprio H. Por que razão? Porque nós já sabemos quem que nós estamos encontrando. Aí a gente não precisa ir buscar no exercício para descobrir qual é a informação que nós estamos buscando, para evitar confusões. Cateto 1, 5, então aqui 5 ao quadrado, mais cateto 2, 12 ao quadrado. Agora, nós vamos resolver esses expoentes. H ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, 25, mais 12 ao quadrado, 144. Hipotenusa ao quadrado é igual. Agora, nós vamos realizar a soma. 25 mais 144. 5 mais 4, 9. 2 mais 4, 6. E coloca 1. Hipotenusa ao quadrado igual a 169. Agora, nós vamos retirar esse ao quadrado. Como nós fazemos para retirar o ao quadrado? Nós usamos a técnica de usar a raiz quadrada nos dois membros da nossa equação. Então, h ao quadrado, raiz quadrada de h ao quadrado, mais ou menos raiz quadrada de 169.
Ah, professora, não sou acostumada a fazer isso. Tudo bem, a gente tem o hábito de já resolver automaticamente essa primeira raiz. Por isso que o ao quadrado some. Por isso que geralmente nós escrevemos h é igual mais ou menos raiz quadrada de 169. Aí a gente vem aqui, h' é igual mais raiz quadrada de 169, 13, h duas linhas, menos 13. Agora vem uma questão. Vocês observem que nós temos uma informação com valor negativo. Quando nós estamos trabalhando na geometria, esse valor aqui a gente vai desconsiderar. Por quê? Porque não existe medidas de distância e comprimento negativo. Então, esse valor negativo aqui para a gente na geometria, nós excluímos. Então, aqui nós vamos ficar com a informação de que a hipotenusa mede 13 centímetros, ok? Lembre-se que sempre que nós extraímos uma raiz, nós vamos fazer raiz quadrada aqui, nós temos valor positivo e um negativo. Na geometria, a gente exclui o valor negativo e permanece somente o valor positivo. Então, aqui, nós vamos identificar se é um triângulo retângulo, nós podemos fazer uso do teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Vamos retirar do nosso triângulo as informações. Quem é a hipotenusa? Aí nós vamos observar. Este lado está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, essa é a nossa hipotenusa. Então, a hipotenusa mede 10 centímetros. Quanto que vale o nosso cateto 1? Eu vou falar que esse é o nosso cateto 1. Então, o cateto 1 mede 6 centímetros. E o cateto 2, para a gente, então, vai ser o x. Agora, nós vamos substituir na fórmula. Hipotenusa, 10 ao quadrado, é igual cateto 1 ao quadrado, 6 ao quadrado, mais cateto 2, x ao quadrado. Resolvemos, no nosso primeiro passo, os valores que estão elevados ao quadrado. Então, 10 ao quadrado, 100, é igual 6 ao quadrado, 36, mais x ao quadrado. O que nós vamos fazer? Nós vamos isolar essa incógnita x. Então, nós vamos passar esta para o primeiro membro e este para o segundo membro. Para ficar mais prático, para visualizarmos melhor, porque a gente é mais acostumado assim, vou colocar aqui. Transferir todo mundo com a incógnita para o primeiro membro, então x ao quadrado mais 36 igual. E todo mundo que não tem incógnita, esse carinha aqui, o que estava no primeiro membro para o segundo membro. Só para a gente visualizar da forma que nós estamos mais acostumados. Isolando o x ao quadrado. Esse 36 está somando, ele vai passar para o outro lado, subtraindo. X ao quadrado é igual a 100 menos 36. Agora, nós vamos realizar essa subtração. X ao quadrado é igual a 64. Nós, depois dessa etapa, vamos eliminar esse ao quadrado, passando raiz. Então, x é igual mais ou menos raiz de 64. Raiz de 64, nós vamos ter x' igual a 8, x duas linhas igual a menos 8. Podemos ter valor negativo? Não. Em geometria, esse valor não existe. Então, a nossa solução, o x mede 8 centímetros. Agora, nós vamos falar de um tipo especial de triângulo retângulo, que são os nossos triângulos pitagóricos. Os triângulos pitagóricos.
Os triângulos pitagóricos, eles vão ter uma proporção dentro deles. O sinal que nós vamos colocar para a proporção é esses dois pontinhos. Então, quando a gente encontra nos nossos exercícios esses dois pontinhos aqui, isso daqui significa que são valores proporcionais. Qual é a proporção dentro de um triângulo pitagórico? Ele segue a proporção 3, 4, 5. Mas quem é 3, 4 e 5? Esse 3 vai ser um cateto, o 4 o segundo cateto, e o 5 é o valor da hipotenusa. O que significa essa proporção de um triângulo pitagórico? Todo triângulo que segue essa proporção de lados, cateto valendo 3, o outro valendo 4 e o outro valendo 5, e os múltiplos desses valores, nós temos um triângulo pitagórico. Assim, tá, mas para que serve isso? Só uma informação a mais para a gente ficar perdendo juízo. Não, para que vai servir isso? Para evitar da gente ter que resolver o teorema de Pitágoras para todos os triângulos. Quando a gente consegue observar em um triângulo esse padrão de proporção, nós não precisamos fazer todo aquele cálculo. Como nesse exemplo 3, nós temos o x, que é um primeiro cateto, o 9, um segundo cateto, e o 15, um terceiro cateto. O 15, a hipotenusa. Se a gente observar aqui, o que é o 9? É 3 vezes 3. O que é esse número 15? É 5 vezes 3. Observa que nós temos uma proporção aqui. Nesses dois números, eles estão multiplicados por 3. E quem que sobrou aqui? Esse 3 e a hipotenusa, o 5. Então, nós estamos falando aqui de um triângulo pitagórico. Então, sem fazer o cálculo, eu consigo visualizar qual é o valor desse x. Porque eu sei, então, que esse x aqui é proporcional a um lado 4, o 9 proporcional ao 3 e o 15 proporcional ao 5. Nós sabemos que esse 15 foi o quê? 5 multiplicado por 3. O 9 é 3 vezes o 3. O x será 4 vezes 3, que vai dar o valor 12. Aí, nós não fazemos toda aquela conta do teorema de Pitágoras. Agora, nós vamos ver no exemplo anterior que a gente não precisava ter feito todo aquele cálculo para poder resolver esse exercício. Por quê? Porque esse também é um triângulo pitagórico. Note que nós temos um lado, a hipotenusa medindo 10, um cateto medindo 6 e o outro medindo x. 5, 3 e 4. O que é o 10? 5 vezes 2. O que é o 6? 3 vezes 2. O que será o x? 4 vezes 2, que é 8. Observe que foi exatamente o valor que a gente encontrou depois de ter feito todo aquele nosso cálculo. Então, se a gente tivesse observado que este era um triângulo pitagórico, a gente não precisaria ter feito toda essa resolução. Agora, um exemplo de uso de triângulo retângulo. No exemplo 4. Está faltando ali uma partezinha. Aqui nós temos uma aplicação do triângulo retângulo no exemplo 4. Será necessário fixar um cabo de segurança a uma torre de 16 metros de altura, que está perpendicular ao chão. Sabe-se que esse cabo deve ficar a uma distância de 12 metros do poste. Qual o comprimento deste cabo?
A gente fala assim, mas cadê o triângulo na história? Nós temos que visualizar o nosso triângulo. O que ele falou? Que será necessário fixar um cabo de segurança a uma torre, que nós temos então uma torre, que está o quê? Perpendicular ao chão. Opa, essa aqui é uma dica essencial. O que significa perpendicular? Fazer um ângulo de 90 graus. Então, quando aparecer a palavra perpendicular, nós sabemos que estamos falando de um ângulo de 90 graus. Então, aqui nós temos a nossa torre e aqui está o chão. Fazendo o quê? Um ângulo de 90 graus. E aqui nós vamos colocar o cabo de segurança. O que apareceu para a gente? Um triângulo retângulo. O que nós sabemos? Que a nossa torre tem 16 metros de altura. E que o cabo deve ser fixado a 12 metros de distância dessa torre. Desculpa, eu coloquei poste aqui, mas é a torre, ok? Então, aqui nós temos uma distância de 12 metros. Então, quando ele pede para a gente calcular o comprimento do cabo, nós temos o quê? Nós vamos calcular o valor da hipotenusa desse triângulo. Agora, vamos lá. Quero ver se vocês observam uma coisa. Nesse triângulo, nós temos um cateto que mede 12, um que mede 16 e a hipotenusa mede x. Vamos ver o seguinte. 12 é a mesma coisa de falar que eu multipliquei 4 vezes 3. O 16 é a mesma coisa de multiplicar o quê? 4 vezes 4. Opa, setinha para o lado errado, né? Desculpem. Então, esse x, ele é a nossa hipotenusa, que é proporcional a 5. Então, o x vai valer o quê? 4 vezes 5. Então, o nosso x aqui, ele mede 20 metros. Ah, professora, continua achando muito difícil fazer isso. Beleza, então não faça a proporção e a gente usa o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem é a nossa hipotenusa? É o que nós queremos encontrar, é x. O nosso cateto mede 12 metros, o outro cateto mede 16 metros. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto 1 ao quadrado, 12 ao quadrado, mais 16 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual 12 ao quadrado, 144, mais 16 ao quadrado. Nossa, não lembro como é que é 16 ao quadrado. Então, vamos aqui para o nosso rascunho e vamos fazer 16 ao quadrado. 16 vezes 16. 6 vezes 6, 36, veio 3. 6 vezes 1, 6. Mais 3, 9. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 6. 9 mais 6, 15. Vai 1. 1 mais 1, 2. 256. Somamos, então, agora 144 mais 256. 6 mais 4, 10, vai 1. Aqui, 4 mais 1, 5. 5 mais 5, 10, vai 1. 2 mais 2, 4, 400. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a 400. Para tirar o ao quadrado, passamos a raiz. Raiz quadrada de 400. Quando nós vamos fazer esse tipo de raiz, o que vale a gente lembrar? Vale lembrar que esse 400 é a mesma coisa de falar 4 vezes o 100.
Por quê? Para a gente observar que raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, aqui 2 vezes 10 vai dar 20. Então, aqui nós temos a raiz quadrada de 400 tem que ser o valor 20. Só para a gente fazer de uma forma mais rápida. Então, a hipotenusa igual a 20 metros. Boa aula, bons estudos e até a próxima!